Shalom, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e doce amor da Virgem Maria estejam em nossos corações. Passando hoje para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre os pecados capitais, e hoje eu vou falar um pouquinho, bem resumidamente, sobre o pecado da luxúria. É um tema muito complexo, bastante abrangente, que daria para falar muitas coisas, mas vou falar o mínimo possível. A luxúria é toda e qualquer atividade sexual fora do relacionamento entre marido e mulher. A Igreja considera isso como o pecado da castidade, todo relacionamento que é fora do matrimônio entre homem e mulher é considerado pela Igreja um pecado contra a castidade. Os principais pecados da impureza que são contra a castidade são adultério, que é uma infidelidade, masturbação, pornografia, prostituição, estupro, incesto, homossexualidade, enfim. Tudo isso está num campo que é contrário à vontade de Deus. A luxúria é o desejo desenfreado e egoísta pelo prazer sexual, que também pode ser compreendido pelo ato de se deixar dominar pelas paixões. A luxúria impossibilita o homem de viver a castidade no corpo, nos pensamentos e nas atitudes. Então é algo muito sério, Esse pecado capital vem desvirtuar aquilo que é belo, estabelecendo uma desordem que provoca a degradação de algo bom no que toca à dimensão sexual, fragilizando o indivíduo e levando ao vício. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Outros pecados são fora do corpo, mas os pecados da impureza é um pecado no corpo. São Paulo vem nos dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, assim: Vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte. É um dos seus membros. Então, se eu como cristão, como membro do corpo de Cristo, quando eu cometo tais atos, tais impurezas, eu estou sujando o corpo de Cristo. E essa é a gravidade do pecado da carne. Deus criou o homem e a mulher para que, unidos em matrimônio e não fora dele, isso não é para os solteiros, também pudessem ter uma união sexual prazerosa. Sim, mas que isso fosse com o objetivo da procriação, de darmos filhos para Deus. Mas também um não pode querer o outro, o homem, o seu marido, a sua esposa, não podem querer um ao outro somente pelo prazer do sexo que um proporciona para o outro, mas também para a procriação. A impureza é a sujeira espiritual. E cada pessoa precisa ser limpada da impureza
porque ela causa grandes problemas na vida espiritual. Estamos vendo, vivendo, vivenciando, presenciando cada dia mais nos tempos atuais a banalização, a coisificação do sexo. Aquilo que no passado era algo vergonhoso, hoje não vemos nenhum pudor, nenhum acanhamento. As pessoas perderam totalmente o senso do ridículo quanto ao sexo, quanto aquilo que é belo, mas que por conta dessa banalização tornou-se algo que parece assim, hoje em dia, principalmente os jovens, vê isso como normal, que não tem problema nenhum em ter relação sexual com sua namorada, com seu namorado, que os tempos mudaram e tantos meios de seduções que nós presenciamos hoje, As mulheres, as meninas que se vestem sem pudor nenhum, e também os homens, incitando o outro a ter um pensamento ilícito, a cometer algo no seu corpo, através da masturbação, a ir em busca cada vez mais de conteúdos pornográficos, enfim. A impureza sexual, ela traz consequências dolorosas e dramáticas para a mente, para a alma, para o coração, para a vida, para o casamento, para a família. A Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino de Deus. A luxúria faz com que o olhar esteja revestido de malícia e então as pessoas passam a ser tratadas como objeto de prazer. O sexo é pensado de forma egoísta, não se preocupando com o interior das pessoas e nem com o valor dos afetos. A luxúria nos impede de enxergar o coração do outro. A luxúria consiste em tratar o sexo como algo meramente físico, deixando de lado o amor que deve revestir a sexualidade. A Igreja propõe a prática da castidade como uma virtude para vencer a luxúria, ou seja, a vivência da pureza de coração, para que também seja puro o olhar sobre a vida das outras pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos capazes de enxergar o coração, pois assim haverá respeito e acolhida aos outros. Estamos num mundo tão manchado, tão marcado, tão sujo, pelo hedonismo, e superar o pecado da luxúria é o caminho para que possamos ser homens e mulheres puros de coração e ver Deus em nossas vidas e na vida dos irmãos. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar resumidamente um pouco desse pecado tão grave, tão sério, que implica na nossa salvação, no processo da nossa santidade, e que nós possamos pedir a Deus que tenhamos um olhar puro, porque quando temos um olhar puro, nosso coração vai se purificando e assim teremos
respeito para com as outras pessoas. Aí nós não enxergaremos, não veremos as coisas com tanta malícia, né? Mas de saber apreciar, né, as belezas e as maravilhas que Deus fez para cada um de nós, com respeito e com a acolhida que devemos ter para com os outros. Amém? Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até uma próxima.